Olá! O trânsito no Brasil mata mais do que muitas guerras pelo mundo. O Brasil registra cerca de 47 mil mortes no trânsito por ano. 400 mil pessoas ficam com algum tipo de sequela. O custo? 56 bilhões de reais, segundo o levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária, revelado pelo jornal Folha de São Paulo em maio deste ano. As atividades da Semana Nacional do Trânsito já encerraram, mas trânsito é assunto que deve ser tratado todos os dias. Por isso, o Estúdio 4 recebe esta semana o secretário adjunto da Segurança Pública de Passo Fundo, Huberson Steven, o chefe do Núcleo de Policiamento da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal e a professora do programa Universidade Educadora, da UPF, Daniela dos Santos. Sejam todos bem-vindos ao programa. A gente começa de imediato, Huberson, com os números do município de Passo Fundo, até para a gente traçar alguns comparativos e ver, nesse cenário de guerra que o Brasil vive, como Passo Fundo se insere nesse processo chamado trânsito. Muito bem. Na verdade, comparando 2016 com 2017, Passo Fundo teve uma redução no número de acidentes. Nós tivemos uma redução no primeiro semestre de 9,5%. Comparando com o restante do país, é um dado a se comemorar. Visto que a gente sabe que a demanda, a frota veicular, a demanda por serviços em nossa cidade, por Passo Fundo ser um polo regional de educação, um polo regional de medicina, o comércio de Passo Fundo atrai pessoas de outros municípios, esse dado que a gente pode levar hoje até a nossa sociedade é um dado a se comemorar. Uhum. Mas visto que a gente tem trabalhado muito em cima desses números, são operações que são feitas frequentemente, Balada Segura, que é uma operação que tem dado um resultado fantástico. A questão da educação, temos trabalhado muito em cima da educação, da conscientização das pessoas, e isso eu acredito que faz parte desses números estarem reduzindo, Em contrapartida, a gente sabe que tem muito a ser feito. Na verdade, esses números a gente queria que eles fossem mais baixos menores ainda, Mas a gente sabe que isso é um processo, aos poucos a gente vai ganhando esse espaço, aos poucos a gente vai conseguindo conquistar, digamos assim, o nosso público, que é lá o condutor, que é o pedestre. Nós temos que colocar na cabeça dessas pessoas, do condutor, do pedestre, que o trânsito está fazendo vítimas todos os dias. A gente vê aí estatísticas nacionais, estatísticas a nível de estado, os números são muitas vezes alarmantes, E a gente não se dá conta disso. A gente, na verdade, como relataste, o trânsito mata mais que muitas guerras. Muitas guerras. Só por, na verdade... É uma epidemia no Brasil. É uma epidemia, E muitas vezes nós condutores, nós cidadãos, não se damos conta que o carro, ele pode ser um meio de transporte, mas ele pode ser uma arma. Uhum. Então, só basta ver como que ele é utilizado. Qual é a nossa frota hoje em Passo Fundo? Nós estamos... registrada no município? A registrada no município, estamos na casa dos 125 mil veículos. Mas o número de veículos que transitam diariamente é muito maior em função da cidade ser polo. Exatamente. Nós temos, em média, isso é uma média geral por amostragem, que circula em Passo Fundo, além da nossa frota normal, em torno de mais 20 mil veículos que vêm da região, Uhum. E também de outros estados. Enfim, a gente tem esse potencial de atrair essas pessoas, e essas pessoas vêm com o seu veículo particular e acabam, claro, juntando-se à nossa frota, fazendo com que as nossas ruas recebam todo esse trânsito. Consequentemente, nós temos que estar preparados para receber essas pessoas. Bom, se no município de Passo Fundo há uma redução significativa e se comemora em função disso do número de acidentes, como é que estão nas rodovias federais da região? Nas nossas rodovias federais atendidas pela delegacia PRF aqui em Passo Fundo, que são a BR-285, a BR-153, que fica lá em Erechim, e a BR-470, que fica lá em Lagoa Vermelha, os números são bem semelhantes. Nós tivemos uma redução aí de 7,5% aproximadamente no número de mortes. A nossa amostragem é pequena, porque nós conseguimos, felizmente, manter esses números baixos com o passar dos anos, Ano passado nós tivemos 12 mortes
nesse período, né, até o final de agosto, que é onde a gente já finalizou os números, e esse ano nós estamos com 2 mortes a menos, né, nós estamos com 10 mortes, então é um número a se comemorar, né, apesar de ser um percentual não tão alto, mas foram 2 vidas aí que foram salvas, né, são 2 famílias que deixaram de perder um ente querido, e isso a Polícia Rodoviária Federal tem conseguido essa mesma redução em nível nacional. Isso em razão de alguma ação específica da Polícia Rodoviária? Principalmente o incremento da fiscalização, né? Nós estamos com o efetivo defasado, como é uma realidade em todo o serviço público a nível federal, né? Todos os órgãos carecem de pessoal, tem deficiência no número de servidores públicos para prestar o serviço público da maneira que deveria ser, mas a polícia tem investido em tecnologia, né, no incremento da fiscalização, em uso de radares, uso de etilômetros, né, e isso tem feito, a partir do combate dessas infrações mais graves, que os nossos números caiam, apesar de nós não termos o efetivo ideal hoje para policiar as rodovias federais. Bom, professora Daniela dos Santos, que integra o programa Universidade Educadora, esse programa que nasceu dentro da universidade, ele foi fundamental para que a gente comemore os números que o Huberson acabou de nos dar aqui. Com certeza, Zilmar. O que acontece? O programa Universidade Educadora, ele nasce do Fórum de Educação e Mobilidade, que foi feito em 2011, pensando a mobilidade no campus. Porém, a gente viu que era muito maior as preocupações que a gente tinha. Então, eram várias entidades, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Guarda Municipal, Núcleo de Educação, Agenda 21, Coleurb, né, a própria sociedade civil organizada. Então, em conjunto, a gente começou a fazer estudos de como que a gente poderia, então, melhorar a questão da mobilidade no município. Nesse momento foi feito um documento que foi entregue na época para o prefeito Dipp e a gente soube que este documento veio ajudar a criar o plano de mobilidade do município. Mas para além disso, a gente viu que a gente podia fazer muito mais. Então, em conjunto com os professores, nosso coordenador Márcio Tasqueto, a gente, o ano passado, conseguiu institucionalizar o programa Universidade Educadora. Dentro desse programa, nós temos 3 projetos. Nós temos o Circulando Cidadania, o Descaminhos da Escola e o Cidades Inteligentes. Inclusive, do dia 13 e 14 de setembro, agora nós fizemos o primeiro encontro sobre cidades educadoras inteligentes e os desafios dos municípios do século XXI, onde a gente trouxe gestores públicos, universitários, professores, a própria polícia, para discutir com a gente quais são esses desafios dos nossos municípios no século XXI, diante também desses dados que a gente se assusta muito, né? Porque eu pergunto assim, qual é o número de pessoas que a gente pode dizer que vamos perder no trânsito? Para mim é 0. Esse número tem que ser 0. Não pode ser 10, não pode ser 7, né? Tem que ser 0. Mas como que a gente consegue chegar lá? Com a sociedade, em conjunto com as instituições, né, em conjunto com a gestão pública, fazendo se entender que eu pertenço a esse espaço. No momento que eu pertenço a esse espaço, eu respeito todos que fazem parte. E isso é um trabalho de formiguinha que a gente precisa fazer. É uma inversão, não é, professora? Porque ao invés de encontrar culpados, mostrar que cada um tem a responsabilidade. Com certeza, é a questão do comprometimento, eu entender, né, que eu faço parte desse espaço, que eu tenho que estar comprometida com essas pessoas com quem eu convivo, mesmo não as conhecendo, porque ali tenho famílias, como bem o Lúcio colocou, e que por vezes eu vou estar influenciando diretamente na vida dessas pessoas. Porque quando eu não me comporto da forma que deveria, que eu não respeito as regras e venho então a cometer uma infração e dessa infração causar um acidente, eu estou comprometendo toda uma família, né? Seja com uma morte ou até com sequelas, e não só a família,
toda uma coletividade, porque são custos também para o Estado. A gente não pode esquecer que isso também influencia a questão financeira. 56 bilhões, esse é o custo do número de mortes que a gente tem, de acidentes que tem no Brasil. E é um dinheiro que deixa de ser, então, aplicado de outra forma que, por vezes, a gente poderia estar aplicando, então, na educação, na saúde, né? Porque sai da saúde. Então, poderia estar sendo feito outras coisas com esse dinheiro. E não vamos pensar no dinheiro, vamos pensar no que influencia na vida dessas pessoas que perdem o seu ente querido, o seu pai de família, a sua mãe de família, né? As crianças que ficam órfãos. A gente tem que pensar nisso. Bom, agora o número de acidentes que vem ocorrendo, num ranking assim que vocês poderiam elencar, o que causa mais acidentes? É a questão da infraestrutura, é a questão do motorista não saber conduzir o seu veículo adequadamente, a imprudência. Nesse ranking, o que vocês destacariam, Lúcio? Nas rodovias, o que é o principal? Nas rodovias federais, com certeza, a imprudência do motorista. A maioria dos acidentes tem como causa a falha humana, né? Seja por excesso de velocidade, seja por alcoolemia, dirigir alcoolizado, seja por cometer uma ultrapassagem indevida. Geralmente a gente costuma dizer que uma infração mal sucedida causa um acidente. Então é aquela infração que ele tentou cometer e deu tudo errado, causou um acidente e muitas vezes com consequências graves como lesões permanentes e até a morte. Ou para ele, motorista, ou para outros que estão na mesma via. Isso, justamente, pode causar tantos acidentes que causem lesões aos seus ocupantes ou ao próprio condutor, como aos terceiros, né? Nós temos acidentes graves envolvendo veículos de carga, por exemplo. O nosso Código de Trânsito disciplina que o veículo maior tem responsabilidade sobre o menor, né? Então, sempre quando há um acidente que o causador seja um veículo de maior porte, alguma coisa falhou, né? Esse veículo, esse condutor, ele tem que ser responsável pela segurança do menor. E se ele causou um acidente que deu consequências graves, como a morte, né, alguma coisa falhou na formação desse condutor ou na educação dele. A imprudência também é a principal causa de acidentes no perímetro urbano? Sim, na verdade, eu estava dando uma olhada em umas estatísticas a nível nacional que apontam que 95% dos acidentes de trânsito são causados por imprudência do condutor, né? Então, aí já está a amostra, alto, né? E dentro do município, enfim, nossos estudos que a gente faz também dentro do município apontam a imprudência. Um dos grandes vilões que tem se destacado, e a gente tem batido muito em cima dessa tecla para conscientizar as pessoas, é o uso do celular, né? Dentro do Não município, é mais nem o álcool, né? É o uso do celular é um dos principais vilões, né? E é uma das infrações também que se destaca, né? Então, bem o que o Lúcio colocou agora, é uma infração mal sucedida, pode causar um acidente. E o uso do celular tem se destacado, tanto em acidentes, como nos autos de infração. A gente tem percebido um aumento do uso do celular enquanto o condutor está dirigindo. Porque não é mais só atender o celular. As pessoas estão ligadas no WhatsApp, estão ligadas nas suas redes sociais e daí não se desgrudam, né? É importante também colocar que o uso do celular também tem causado prejuízo também ao pedestre, né? Porque a distração é muito grande. O pedestre está ali, conectado ali. E atravessa uma rua. Vai atravessar uma rua, não olha o semáforo, não olha o sinal, não presta atenção na sua própria segurança. E isso tem causado acidentes, tem causado mortes dentro do perímetro urbano, o simples uso do celular também pelo pedestre. Qual é a pontuação na carteira ou a infração que o motorista paga ao ser pego com o celular? O celular, na verdade, ele tem desdobramentos variados e o manuseio do celular, a partir do ano passado, ele sofreu uma diferenciação. Quando é flagrado o condutor manuseando o celular, né, ou seja, mandando mensagem, digitando, enfim, é uma infração gravíssima, 7 pontos, R$ 293, né? E existe também a infração do uso do celular ao ouvido, né? Enfim, falando ao celular, que é uma infração grave, 5 pontos na carteira. Mas os motoristas parecem não estar preocupados com isso. Na verdade, se levar em consideração que se eu levar 3 multas de uso manuseando o celular, eu já tenho problema com a pontuação da minha carteira, eu já excedo o limite de pontuação,
é de se pensar muito bem. Então, o condutor tem que pensar realmente que 3 vezes eu sendo flagrado manuseando o celular, eu já vou ter problemas com a minha CNH. E muitas vezes existem pessoas que usam a CNH, que precisam da CNH para trabalhar, para o seu sustento, né? No caso de motoristas profissionais, motoristas que, enfim... Então, acho que as pessoas... E agora perde a carteira não por 1 mês, 2, por 6 meses. 6 meses a 1 ano, né? 6 meses As é o infrações tempo a mínimo. partir de novembro de 2016, quando der suspensão da carteira por pontuação, suspensão do direito de dirigir por pontuação, antigamente era 1 mês, né? Há 1 ano, agora de 6 meses a 2 anos. Então, houve um aumento aí também, né, nas questões significativas. Mais rigoroso, então. Mais rigoroso. Então, assim, vai ficar 6 meses sem a CNH. Então, há de se pensar, e não só isso, né? Essa distração está tirando vidas. A gente tem que pensar nisso, tem que pensar que o celular, ele é muito bom, mas não para ser usado dentro do veículo e muito menos quando eu vou atravessar a rua. Bom, eu vou querer saber por que o motorista, quando está conduzindo o seu carro, se acha todo poderoso e que pode fazer qualquer coisa no trânsito. Mas a gente vai saber disso depois do intervalo. Estamos de volta hoje falando de trânsito. Professora Daniela, bom, você já foi instrutora de autoescola, é professora no curso de formação de instrutor aqui da UPF. Por que o motorista se sente, eu não estou dizendo todos, mas uma boa parte, super poderoso conduzindo o seu veículo? O que acontece com ele naquele momento na direção? Bom, Zu, eu gosto muito de passar para os alunos um vídeo do Pateta. Que é famoso. Imagina, eu acho que ele é de 1930, mais ou menos. É o senhor andante, né, e o senhor volante. E ele mostra exatamente esse comportamento, que quando ele se transforma no senhor volante, ele vira um monstro, e quando ele é o senhor andante, ele é um senhor querido, gentil, simpático. Né? Entrou para dentro do carro, ele se transforma no senhor volante. Então, assim, a gente vê que isso é comportamental, né? O carro, ele traz, por vezes, essa carapaça de que eu, dentro do carro, acho que comigo não vai acontecer nada, eu estou protegido. Então, eu acredito que isso seja algo do comportamento. Porém, a gente tem que pensar, antes de eu ser condutor, eu sou pedestre, eu sou passageiro. Então, por que esta mudança não ocorre? Né? Por que quando eu sou pedestre eu tenho um comportamento e quando eu sou motorista eu começo a me comportar de forma errada? E eu penso que isso está na formação do condutor. Quando aqui no Rio Grande do Sul, em 1997, se decidiu implementar o novo Detran, né? Vamos relembrar que antes disso, quem fazia os testes era a Polícia Civil. Nós tínhamos então a Polícia Civil fazendo a testagem para motoristas. Tu ia lá, fazia uma prova teórica, decorava as placas. Então a gente tem que pensar como era a formação desses condutores. Se decorava algumas placas, ia lá, fazia uma prova. E esses condutores estão aí. Estão aí. Decorava essas placas, fazia uma prova prática com o seu próprio carro, ia com o seu carro até lá, fazia essa prova, né, ou com a sua moto, com o seu caminhão, e passava na prova, era habilitado. Então, em 1997, nós temos uma mudança com o novo Código de Trânsito Brasileiro também, a Lei 9.503, né? E se implementa o novo Detran e os CFCs. Na época eram os Centros de Habilitação de Condutores, que depois modificou para Centro de Formação de Condutores. Por que houve essa mudança? Porque se viu que os centros, eles não habilitam. Não é o centro o órgão competente para habilitar, ele forma o condutor. Bom, então a partir daí a gente tem que começar a pensar qual é o papel do centro de formação. É de formar e educar. Né? Esses profissionais que vão para dentro do centro de formação, para serem instrutores de trânsito, formar o condutor, eles se formam numa instituição, como a universidade, que dá um curso de formação de instrutor de trânsito. Então, eu penso que os equívocos, eles vêm nos mostrando que a gente se equivocou, por vezes, na formação desse profissional. Do instrutor. Exatamente.
né? Por quê? Porque ele tirou a sua habilitação dessa forma. Então, como ele enxerga um instrutor? Aquela imagem de que ele teve, se ele teve instrutor ou que ele aprendeu com o pai e com a mãe. É essa a formação. E não houve efetivamente uma formação mais humana para o trânsito. O que a gente fez? A gente formou instrutores para formar condutores a passarem na prova teórica, a passarem na prova prática. Ou seja, a gente adestrou essas pessoas a pegarem um veículo e saberem conduzir ele tecnicamente. Mas a gente não trouxe uma ensinagem significativa, de significados para as pessoas. E eu penso que é isso que está faltando. Já estamos caminhando nesse sentido, porque a gente começou então a pensar o trânsito de uma forma diferente. A Universidade de Passo Fundo iniciou ontem um curso de instrutor. E a gente teve a felicidade de ter a doutora, nossa professora diretora da educação aqui da Faculdade de Educação, professora Eliara Levinsky, que trouxe essas questões tão importantes para o futuro instrutor. Então, nós já estamos começando a pensar numa formação diferenciada para esse instrutor, para que ele possa levar isso para dentro do centro de formação e começar a formar condutores mais conscientes e não apenas querendo aprender a dirigir, a tirar a carteira e sair dirigindo. Uhum. A gente tem que começar a pensar e fazer eles pensarem que eles fazem parte, são atores e que isso tudo tem significação. Porque no momento que eu não entendo o significado de ser um condutor, eu conduzo assim. Como eu tenho um carro, eu tenho poder e eu posso tudo. Eu posso tudo. Então, a gente tem que começar a modificar, eu digo, é uma quebra de paradigma muito grande. E é um processo, é um não processo. é, professora Daniela? Enquanto esse processo está em curso e a gente não tem o resultado dele, a fiscalização, que no caso aqui a Polícia Rodoviária Federal e também a Guarda Municipal, sofrem na ponta, não é? E aí, outras ações têm que ser feitas para mudar o comportamento do motorista, não é mesmo, Correto. Roberson? Na verdade, tudo que a gente não tem de educação, a gente vai ter que ter em punição. E isso não é só no trânsito. Na verdade, se eu não educar meu filho corretamente, futuramente ele vai ter problemas e ele vai ter punições para isso. Então, é uma questão lógica. E, obviamente, no trânsito também não é diferente. Então, o condutor que ele não tiver a educação adequada, que ele não fazer aquele aproveitamento das aulas lá na autoescola, que ele não ter a consciência que ele é responsável pela sua vida, pela vida da sua família e pela vida das outras pessoas que estão convivendo diariamente com ele, obviamente, ele vai ter punições. E as punições são as autuações, E, consequentemente, é um trabalho que a gente tem que desenvolver, a gente tem que levar adiante, justamente para buscar minimizar e amenizar as ocorrências do dia a dia, para justamente baixar esses números que nós estávamos falando no outro bloco, números de acidentes, números de mortes, enfim. E uma coisa que tem sido transformadora em Passo Fundo, acho que tu pode dar esse testemunho, é a atuação da Guarda Municipal nas escolas, porque as crianças, elas são maravilhosas para reeducar ou educar os seus pais. Eu ia falar sobre isso, inclusive, que a gente não pode também colocar o grande culpado na formação do condutor, porque quando o condutor chega no CFC, ele tem 18 anos. Exato. Então, ele traz toda uma formação, uma educação de casa da também, escola. A escola exatamente. também é responsável por isso, porque o entorno da escola é trânsito. As crianças vêm para a escola de alguma forma. Os pais trazem as crianças. Uma coisa que eu observo muito na escola da minha filha é assim, os pais reclamam, mas eles param na faixa de segurança, em cima da faixa de segurança, para largar o filho Ou na em escola. fila dupla. Em fila dupla nem se fala, e aí, assim, eles vão querer que o comportamento do seu filho, quando fizer 18 anos e chegar no CFC e que o instrutor tentar fazer uma abordagem significativa, que tipo de significado isso vai ter? Modificar comportamento é algo complicadíssimo. E quando eles chegam lá, no mínimo 18 anos, a gente tem pessoas de 20, 30, 40, 60 anos se habilitando. E todas elas com uma carga já, De educação, da família, da escola, da própria cidade.
né? Como a cidade, como o território da cidade está educando esses condutores, a gente também não pode deixar de pensar como a gestão pública ela está gerindo os equipamentos da cidade para que a cidade realmente seja uma cidade educadora. Como que, por exemplo, na acessibilidade, uma pessoa de cadeira de roda, né? No momento que bota o recuo para ela descer e não bota na faixa de segurança, tu está fazendo com que ela atravesse a rua no local inadequado. Então, assim, a cidade também é um território que tem que ser pensado de forma educativa para que os pedestres, os condutores, os passageiros, todos aqueles usuários, os atores, eles ajam de forma educativa. Então, não é apenas o CFC, a família, a escola. A gestão pública ela é importantíssima, né, Robertson, para que essas coisas possam começar a modificar. E eu vejo que hoje nós estamos num caminho aqui no nosso município. A Ana Paula, ela deu uma palestra no nosso encontro. Eu achei incrível que ela trouxe ali na frente do museu, que foi colocado aqueles gradis para as pessoas atravessarem na faixa. E ela disse assim, e por incrível que pareça, a gente viu gente de muleta saltando os gradis, ou seja, bastava caminhar um pouquinho e atravessar na faixa. Não, tirou a muleta e passou pelo gradil. Então, assim, a gente está tentando equipar a cidade, né, para melhorar. Mas as pessoas, elas têm que entender, colaborar. Elas precisam colaborar com Mas isso. a escolinha de trânsito, acho que faz um papel fundamental nisso, para ajudar todo o poder público e a instituição. Sim, justamente, na verdade, na mesma linha, na verdade, a escolinha de trânsito tem buscado uma parceria com as escolas para justamente, primeiro, dar as primeiras noções de trânsito, como realmente deve ser, das normas de trânsito para os pequenos. Porque a gente sabe, né, Daniela, que eles serão nossos futuros motoristas, enfim. Então, a gente está pensando a médio e longo prazo também, já tentando formar e dar as primeiras noções de trânsito para as crianças lá na escola, né? Outra questão bem importante também é que a Daniela salientou, que as crianças cobram muito dos pais, né? As crianças cobram dos pais. Porque tu não está usando o cinto, exatamente, né? Então, tá correndo. E isso já é um resultado imediato. Então, a médio e longo prazo, e nós temos também um resultado imediato, que é que as crianças cobram dos seus pais, né? Porque a criança, ela grava muito o que a professora fala, os instrutores estão lá na frente, enfim, falando para eles lá na sala de aula. E isso, com certeza, vai chegar até os pais. É uma maneira de chegar até os pais, porque a gente não pode chegar em cada pai, em cada condutor, com essa informação. Então, através das crianças, é muito importante esse trabalho também de educação e disciplina. E uma questão bem importante também que o Núcleo de Educação está fazendo, e que eu vejo como excepcional esse trabalho, é trabalhar com as pessoas idosas. Uhum. Nós temos muitos acidentes envolvendo pessoas idosas, atropelamentos, por próprios acidentes de trânsito, enfim. Porque a gente sabe que a pessoa idosa ela começa a perder reflexo, né? E isso dificulta, né? Dificulta muito. Uhum. E o Núcleo de Educação tem trabalhado também com as pessoas idosas, com a terceira idade. Uhum. E isso é um trabalho que vai refletir de imediato na questão dos acidentes de trânsito também, dos atropelamentos. E é um trabalho que a gente pretende continuar e implementar ainda mais, porque a gente vê que o poder público, como a Daniela falou também há pouco, tem sua parcela de contribuição e o poder público direciona as ações que o município tem que tomar para a sua comunidade se sentir mais tranquila, mais segura e se sentir valorizada também. Eu acho que é muito importante trabalhar com a comunidade. Nessa parcela de contribuição, uma série de ações desenvolvidas em Passo Fundo contribuíram para a redução de acidentes. Aí a gente pode citar as ciclovias, que incentivam as pessoas a utilizarem mais esse meio. Correto. A ciclovia, na verdade... Mudou o comportamento das pessoas em relação à bicicleta? Com certeza muda, porque, na verdade, naqueles trechos que a gente já tem ciclovia, normalmente o ciclista andava em meios veículos, né? Uhum. O risco de acidente era muito maior. Hoje ele tem a ciclovia, que ele se sente mais seguro, e com certeza é uma segurança que ele tem ali, né? Obviamente, a gente está implementando aos poucos ciclovias e futuramente tem projetos de mais ciclovias na cidade, sim, nas inclusive principais aqui avenidas. Da Petrópolis até Correto. O centro da cidade Isso. deve ter, com a revitalização da Avenida Brasil. Com certeza. Então, isso é um trabalho excepcional, porque a gente tira o ciclista do meio dos carros e coloca ele no seu espaço, que ele vai ter mais segurança. É um meio de transporte, que é um meio de transporte. Barato,
né? Pode ajudar o meio ambiente, enfim. Com certeza, ecologicamente correto também. Então eu acho que assim, Passo Fundo até então não sabia-se o que era ciclovia, não tinha-se nenhuma ciclovia. Hoje nós já estamos aí com mais de 15 quilômetros de ciclovia. Isso é importante, esse é um trabalho formiguinha que a gente tem que ir buscando aos poucos conscientizar as pessoas que o uso da bicicleta traz inúmeros benefícios, também contando que é um meio de transporte saudável, né? Que te traz saúde, que traz um bem-estar. Obviamente isso tem que ser implementado e vai ser implementado nos próximos anos, enfim. Nas rodovias, Lúcio, o uso da bicicleta tem sido um problema? Como é que vocês têm administrado? Ou na nossa região não há essa... Na nossa região não temos muito problemas, porque os poucos ciclistas que acabam usando a rodovia são aqueles ciclistas mais experientes, né? Eles já são competidores, já têm aquela experiência para transitar em meio a uma via de trânsito mais elevado. Né? Mas lembrando sempre que... Pois quais são os cuidados que se deve ter aí? Pois o ciclista que for utilizar uma rodovia, ele deve circular pelo acostamento, onde a rodovia for dotada de acostamento. Né? Onde não for, ele deve se manter no bordo da pista, e aí cabe uma recomendação tanto ao ciclista, na questão de segurança, quanto ao condutor que avistar um ciclista transitando na rodovia. O ciclista tem o direito de andar na rodovia também. Uhum. E esse condutor, ao avistar ele no mesmo de longe, sentido dos carros. Sempre no mesmo sentido dos carros. A bicicleta, pelo Código de Trânsito, é um veículo. Então, ela tem que transitar no mesmo sentido. E o condutor que avistar uma bicicleta à sua frente deve reduzir a velocidade e sempre cuidar, quando for passar por essa bicicleta, que ele deve manter uma distância mínima de 1,50 m de distância lateral da bicicleta para evitar um acidente, para evitar de derrubar aquele ciclista e ocasionar uma lesão, né, uma gravidade aí quanto a esse condutor, porque ele também é um condutor de um veículo de propulsão humana, né? Bom, a gente vai fazer mais um intervalinho e retorna em seguida. O Estúdio 4 desta semana recebe, para falar de trânsito, o secretário adjunto da Segurança Pública de Passo Fundo, Huberson Steven, o chefe do Núcleo de Policiamento da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Passo Fundo, Lúcio Finkler, e a professora do programa Universidade Educadora, UPF, Daniela dos Santos. Por que em Passo Fundo o motorista não para na faixa de segurança para o pedestre passar? E em Frederico Westphalen e Ijuí, você acaba de me dizer, cidades bem menores, isso acontece com uma naturalidade incrível. Alguém me explica? Eu penso que é um trabalho que não é de uma semana, de um mês, mas de anos. Um trabalho feito entre gestão pública, a parte de educação e comunidade, para fazer aquela ensinagem significativa. As pessoas entenderem o porquê que elas têm que parar na faixa. Mas eles tiraram carteira, eles sabem. Sim, isso tudo a gente sabe. Mas a gente está vendo que o comportamento não é esse. Então, na mudança de comportamento, se faz trabalho formiguinha. E a gente tem que insistir. Por vezes, aqui no município, a gente fez algumas campanhas, mas foram campanhas pontuais. Teve a campanha da mãozinha, né? Exatamente. Então, assim, isso foram campanhas pontuais, não pode ser pontual. Tem que ser uma curricularização da faixa de segurança, digamos assim. Que seja algo que seja trabalhado e que todos entendam que pertencem a esse movimento. Porque, por vezes, a gente diz, mas o pedestre também é mal educado. Eu penso, no meu ver, né, daquelas experiências que eu tenho, é de que no momento que o motorista não obedece a faixa, o pedestre entende por que eu vou ir até lá se não vão parar igual. Então, eu vou continuar me comportando desta forma. Né? Uhum. No meu entendimento, depende das duas
das duas pontas, né? Do motorista parar e aí o pedestre começarem também a ter um comportamento diferenciado. Exatamente. Se ele vê que o motorista para, por que ele vai se arriscar? Vai ter os que se arriscam, mas isso vão ser as exceções, no momento que a gente tem um comportamento diferenciado. Agora, Lúcio, na tua experiência aí como fiscal das rodovias, não é? Quais são as principais desculpas que os motoristas pegos aí numa infração costumam dar para o policial? São as mais variadas, né? Geralmente depende da infração que ele está. Se tu pega o condutor alcoolizado, ele diz, só tomei uma cervejinha. E aí, quando ele faz o teste de etilômetro, dá lá 0,80, 0,90. Que é um índice bem alto. Que é um índice muito alto, é 3 vezes mais do que o permitido, né, para ser enquadrado no crime. Quando tu pega ele numa ultrapassagem, ele está com pressa para ir num velório de um parente que ele, às vezes, inventa na hora, né, tentando sensibilizar o agente ali naquele momento a não autuar ele por aquela infração. Então, é uma gama de desculpas, assim, muito grande. Nós temos, os condutores, eles têm uma certa resistência em aceitar o erro deles, em assumir aquela infração, assumir aquela conduta inadequada e inventar uma desculpa ou transferir para terceiro. Porque eu ultrapassei em faixa dupla, mas aquele veículo que estava na minha frente estava muito devagar. Você teria que ter pegado e abordado ele e multado ele, porque o culpado foi ele. Né? Não a minha conduta é errada, a conduta do terceiro que é errada. E como é que o profissional policial rodoviário, ele consegue distinguir uma desculpa que é totalmente esfarrapada de uma desculpa que talvez seja real mesmo? De repente, ele estava indo para um velório de um parente e teve que cometer infração. É meio complicado, assim, mas a gente geralmente consegue lidar com essas situações de forma mais imparcial, né? O policial ele não pode estar muito ligado em questões pessoais do condutor. A hora que ele cometeu uma infração, geralmente não importa a motivação para a fiscalização, né? A infração foi constatada, o policial tem o dever de fazer a autuação. Né? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Em regra, né? Pode ter casos de emergências, como já aconteceu. Você pega um veículo, a pessoa comete uma infração e tem uma pessoa passando mal. Aí muitas vezes e está dentro do veículo. Sim, está dentro do veículo e foi constatado. A pessoa está infartando, já tivemos casos aqui. Aí nesse caso, a própria viatura da polícia faz a escolta desse cidadão até o hospital, né? Aí é uma situação comprovada e que é um caso de força maior, de necessidade mesmo. Aí o policial também não é insensível a esse ponto, né? De pegar uma pessoa que está necessitando de um socorro, de uma urgência, de uma emergência, uma situação delicadíssima, e efetuar a autuação e largar o cidadão por conta própria, né? Então, há O melhor mesmo motorista senso, infrator é admitir que errou. Isso. Quando é uma infração que ele cometeu de livre e espontânea vontade, geralmente ele não tende a não querer assumir, né? Se ele assumir, melhor para a fiscalização, mas a gente sabe que não é a realidade. A maioria dos casos a pessoa tenta, de alguma forma, argumentar para se livrar daquela autuação, daquele procedimento policial naquele momento. Cometeu infração, corre riscos. Com certeza. Bom, no perímetro urbano as desculpas também são muitas, Roberson? Muitas, variadas, de toda espécie, todo gênero. Quando estaciona ali em fila dupla, é só um pouquinho. Exatamente. Tem aquela questão, eu só parei aqui porque eu precisava descer alguém rapidinho, enfim, mas ficou ali 2, 3 minutos e acaba trancando todo o trânsito atrás, né? Todo o trânsito para trás, ele não, na verdade, muitas vezes o condutor é individualista nesses casos. Outra questão também que a gente flagra muito, todos os dias, a pessoa para em fila dupla para descarregar o material porque o carga e descarga tem outro veículo, né? Aí ele tenta justificar que ele parou ali porque o carga e descarga estava ocupado. Mas isso não se justifica. Uma infração não justifica a outra. Uma infração não justifica a outra, né? A gente tenta explicar isso, enfim. Muitas vezes também você está autuando alguém por uso do celular e passa outra pessoa no celular. Aí ele tenta justificar que aquela outra pessoa também está no celular. Mas no momento ele está sendo notificado. Se conseguir flagrar o outro também, vai ser notificado. Mas a gente sabe que nem todas as infrações, né, Lúcio? Todas as infrações cometidas, o policial, enfim, o fiscal, consegue flagrar e notificar.
Então, na verdade, as pessoas muitas vezes, e na maioria das vezes, eles tentam se justificar dizendo que o seu semelhante está fazendo algo parecido, né? Mas eu acho que isso não justifica. Uma coisa que me chama bastante atenção em relação a isso é que quando a gente vai dar esses cursos de instrutor de trânsito, né, eles dizem assim que precisa de fiscalização. Precisa de fiscalização, que o problema é que não tem fiscalização. Mas quando a fiscalização está lá, agindo... reclama da fiscalização. Aí ele tenta colocar a culpa no outro, é sempre o outro. Então, o que a gente pensa em relação à educação mesmo? Que você tem que educar no trânsito, com o trânsito e para o trânsito. Porque no momento que você diz no trânsito é o outro, você não faz com que ele se comprometa. Então é com o trânsito, para o trânsito e no trânsito a educação, para que a pessoa entenda que ela tem esse comprometimento. Eu não sei qual é o número aqui de Passo Fundo ou até da polícia, o número de recursos de infrações, mas o que a gente vê? Apenas pela possibilidade, porque a nossa Constituição Federal, ela diz que nós todos temos o direito à ampla defesa e o contraditório, mesmo cometendo a infração, as pessoas entram com recursos. Porque não concordam, né? Mas elas não concordam. É a forma de dar por desculpa. Quê? Entende? É isso que a gente tem que começar a repensar. Porque no momento que eu cometi essa infração, porque eu não admito ela, eu não pago por ela, é uma pena que está sendo imposta a mim porque eu infringi a lei. Não, eu vou recorrer, ou seja, eu vou encher os órgãos de recurso, não possibilitando, então, que esses órgãos consigam fazer um julgamento dentro de um prazo legal, né? O que faz com que também eu tenha mais pessoas envolvidas e menos fiscalização. Então, é um pensamento que nós, brasileiros, temos que começar também a modificar. Que sim, a gente tem o direito ao recurso, a gente tem o direito à ampla defesa, ao contraditório, mas quando realmente ele é necessário, como bem coloca o Lúcio. Por exemplo, se eu estou dentro do meu veículo, acontece um assalto, a pessoa com uma arma me diz assim, anda, eu tenho que andar 80 km por hora na Avenida Brasil, passo pelos equipamentos eletrônicos e acabo sendo autuada. Bom, então, aí sim, eu tenho como comprovar que houve, né, todo esse problema e eu entro com o meu recurso. Agora, no momento que eu cometi, a gente também tem que começar a repensar essas pequenas corrupções nossas, né, verdade, que tem que ser modificadas. É um comportamento que a gente tem que começar a repensar também. Bom, Huberson, em Passo Fundo, tem alguns pontos que são crônicos para infrações? Tipo, eu vejo que na Bento Gonçalves, ali aquele trechinho entre a Brasil e a Moron, a fila dupla domina naquele trecho. Temos vários pontos, né? A gente tem mapeado já esses pontos. E busca-se intensificar mais a fiscalização desses pontos, né? Bento Gonçalves, entre Brasil e Moron, nós temos um problema crônico de fila dupla. Parece-me que ali todos os condutores precisam e querem parar em fila dupla. E aí tranca o trânsito, porque daí quem vem Exatamente. Subindo ali da Bento e entra naquele trecho... Exatamente. E o número de infrações de estacionamento e, enfim, no geral, estacionamentos irregulares, estacionamento de fila dupla, estacionamento de faixa pedestre. Aliás, lá na Gare, no sábado de manhã, a Guarda Municipal tem enfrentado problema lá, não é? Muitos problemas. A Gare é outro problema crônico que nós temos, principalmente no sábado de manhã, em virtude do movimento, em virtude tem feira, enfim, então atrai mais pessoas e as pessoas acabam cometendo infrações, estacionando de maneira irregular, trazendo transtorno para eles próprios, muitas vezes, né? E a gente pode ter à disposição um estacionamento rotativo na parte do lado da feira, que está muitas vezes com poucas pessoas estacionadas e lá na Avenida 7 de Setembro, aquela confusão, aquelas pessoas estacionadas de maneira irregular, estacionam até sobre o passeio público. Então, a fiscalização nesses casos tem que agir realmente para garantir o direito das pessoas de ir e vir, né? E a gente tem sim problemas, o Boqueirão, a gente tem um problema crônico de estacionamento sobre passeio público, temos combatido frequentemente, já melhorou, mas ainda tem muito o que melhorar. Presidente Vargas, nós temos esse mesmo problema, estacionamento sobre passeio, enfim. Então, existem problemas pontuais que a fiscalização busca agir nesses pontos para tentar amenizar e dar um retorno às pessoas que dirigem da maneira correta, que estacionam da maneira correta,
porque eu acho que não é justo eu buscar um estacionamento mais longe, um estacionamento correto para deixar meu veículo, e muitas pessoas deixarem o veículo mais próximo sobre o passeio, em local proibido, espaço para deficiente físico, espaço para ponto de ônibus. Então a gente tem buscado fazer esse trabalho pontuais, em pontos pontuais. Tá certo, então. O programa está chegando ao fim. Infelizmente, a gente teria muito mais para tratar aqui, porque trânsito é sempre um assunto importante de ser tratado. Obrigado pela presença de todos vocês. O programa está encerrando. Lembrando a você que durante a Semana da Jornada de Literatura, de 2 a 6 de outubro, a programação da UPF-TV será especial e não teremos o Estúdio 4. Voltaremos no dia 10 de outubro com um novo debate. Até lá!